prestou atenção, Kiki. Hoje estamos aqui com uma pessoa que eu fiquei muito animada de ter aceitado o convite para esse bate-papo que é muito especial, principalmente para fãs de animação brasileira. Hoje vamos conversar com o criador de Lupi Patuque, Reinaldo Marquezine. Passou? Ainda não, Lupe. Você chegou bem na hora. Ai, ufa. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês sobre, principalmente, Lupe Baduque, mas também sobre a animação brasileira. Então, muito obrigada novamente aqui, reiterando a nossa felicidade de ter a honra de ter um especialista em animação e sobre essa nova animação aí que estreou na Max e no Discovery Kids e que eu fiquei apaixonada e tenho certeza que muitos vão gostar também. E quando eu vi que era um projeto brasileiro, eu super amei e eu tinha que conversar com você mais sobre. E assim, como você já tem já algumas animações, como Sítio do Pica-Pau Amarelo, Princesas do Mar, entre outros, e esse Gupi-Patu que eu sei que foi um pouquinho diferente a criação. Você teve a sua fonte de pesquisa em casa, né? E eu queria saber mais como foi o processo da criação. Então, vamos lá. Eu trabalho há 27 anos com animação. Como você disse, eu produzo a Flama, que é a minha produtora, existe há 20 anos. Eu trabalho há 27, eu já trabalhava com animação antes de montar a minha produtora. O nosso primeiro projeto foi Princesas do Mar, que a gente produziu 104 episódios e vendemos para 128 países. Depois eu fui produtor executivo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que teve 3 temporadas, né? Uma produção da Mixer com a Rede Globo. E o Lupe Badu, que é um projeto muito, muito especial para mim, porque justamente eu criei ele em 2014, então já fazem 10 anos da criação do projeto, e a inspiração foram os meus filhos, né? A Lupe, que é a loba-guará da série, que é toda extrovertida, animada, cheia de energia, foi inspirada na minha filha Isadora. E o Baduque, que é mais na dele, quietinho, introvertido, pensador, curioso, foi inspirado no Bruno, né? E, aliás, essa questão das diferenças é o tema central da série, né? É uma série que trata sobre alteridade, que é um dos conceitos da psicologia, da antropologia, sobre a nossa relação com o outro, né? Então, na nossa formação, principalmente lá na infância, né? Quando a gente vai para a escola e começa a conviver com crianças com outras famílias, que têm, às vezes, outros hábitos, outros valores, outros comportamentos, isso nos ajuda também a entender coisas que dentro de nós, né? O que, que é igual, o que, que é diferente. Isso é muito importante para a formação das crianças, né? E além disso, a gente vem há muito tempo já convivendo com essa questão da polaridade de opiniões, com uma certa falta de intolerância, né? E eu queria tratar isso para as crianças, né? Tratar sobre a gente ser mais empático, a gente abraçar mais as diferenças, ver o valor da diversidade, né? Então isso tudo está, eu espero, bem impregnado lá nos episódios de Lupe Baduque. Com certeza, eu assisti e eu amei. Eu posso dizer que eu me identifico mais com o Patuque, que eu sempre fui aquela criança mais quieta, mais na minha, e assim, e realmente pensar às vezes mais de uma vez do que eu vou fazer. E realmente as minhas amizades, em que tinham personalidades diferentes da minha, me levaram a apresentar novos mundos, né? Eu acho que toda pessoa tem que ter amigos com almas diferentes para mostrar cada um no seu mundo, né? E eu amei a abordagem dos temas, até as músicas nos episódios, assim, eu achei bem didático mesmo. E, assim, a minha mãe é professora. E quando eu vi, eu já mostrei para ela, tanto que ela falou, não, eu vou mostrar para as crianças da minha turma, porque ela amou também, porque realmente é um tema assim que eu, por exemplo, na minha infância, eu gostaria que tivessem sido mais aportado, que todos nós podemos ser diferentes e isso é muito legal.
né? Então, assim, e eu gostaria de saber, como eu já falei aqui, a sua fonte de pesquisa foi em casa, né? E isso às vezes é incomum, né? Quando vai criar uma animação. E eu queria saber se isso foi mais confortável para você ou se foi mais desafiador você criar uma animação baseada na personalidade dos seus filhos. Olha, eu acho que tem um lado da conexão emocional, obviamente. Então, eu até costumo brincar que quando a gente cria uma série, ou cria uma obra, ou um livro, ou escreve um livro, eles são nossos filhos, né? Agora, quando esse filho é sobre os seus filhos biológicos, aumenta muito ao mesmo tempo, essa preocupação, entre aspas, de fazer que seja um legado, que eles também fiquem felizes, né? Obviamente, a Lupe não é exatamente a Isadora, né? Não tem nem o mesmo nome, mas é uma inspiração. Obviamente, eu quero e a própria Isadora já relatou muito feliz, o Bruno também, que eles gostaram da forma como os personagens atuam, né? Mas até vou contar uma coisa para você. Na sala de roteiros, né? A gente tem lá os roteiristas, a gente está discutindo os episódios, quais são as histórias, e cada roteirista também contribui com a sua história pessoal, né? E aí as pessoas falavam: Reinaldo, você está protegendo demais a Lupe. A gente quer que a Lupe também faça algumas coisas mais erradas, né? Então, também às vezes eu me pegava como pai protegendo a Lupe, né? Mas ao mesmo tempo isso foi legal porque a série, como você deve ter reparado, e você falou que na sua infância era difícil ver séries desse tipo. Hum, A gente tem um conceito por trás de Lupe Baduc, que na verdade também vem da. A gente teve consultoria pedagógica, a gente teve uma professora, a Teresa Rego, que é da USP, especialista em infância, onde a gente não queria uma série maniqueísta. O que é uma série maniqueísta? Quando você tem aquele personagem que é o herói, que faz tudo certinho, e o outro é o vilão, que faz tudo errado. Como é uma série sobre relacionamento, sobre convívio com as diferenças, então uma hora a Lupe está certa naquele episódio, ela está vendo coisas como que os outros não estão vendo e ela está certa, né? No uhum, episódio do trambolho, por exemplo. sim. E tem episódios que os outros estão vendo coisas e ela está errada, né? Quando ela às vezes está muito egoísta ou ela está muito autocentrada e os outros ajudam como amigos a, olha, Lupe, você está exagerando. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que aumentou a responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente colocou um olhar mais cuidadoso, né? É legal, e você falando assim, realmente, eu acho que foi a cereja do bolo na criação, foi essa a diferença da abordagem dos personagens, porque tá mais facilidade na identificação, né? Tá, nossa, não é um herói, não um super-herói que tem que fazer tudo certo, né? Então, eu faço coisas erradas, aquela pessoa também faz tudo. Então, Isso, é bem mais identificável realmente. E assim, é, tem o Agupi, o Patuque, mas também tem a sua turma, né? Em que a gente vê também as diferenças entre eles. E eu fiquei muito, assim, muito maravilhada mesmo, que foi os animais, né? A fauna brasileira representada na animação. E uma curiosidade que eu fiquei assim, me perguntando é como é que foi essa pesquisa de identificar qual animal que iria juntar com a personalidade de cada personagem ali. é muito legal essa pergunta, porque assim, primeiro eu queria muito que fossem animais brasileiros, já que a gente está fazendo uma animação brasileira, história brasileira, artistas brasileiros, né? Então eu queria o máximo de camadas de brasilidade na série, né? Então não é só nos animais, nos personagens, mas se você olhar nos cenários, a gente vê uma praia com que a gente reconhece mais aquele estilo de praia, ou a vegetação. Então, tem várias coisas de Brasil ali, né? Tem até, se vocês repararem na casa da Lupe, tem um filtro de água de barro.
E quase toda série que eu faço, eu tento colocar um filtro de barro. Então, no sítio do Pica-Pau Amarelo, lá na cozinha da tia Anastácia, tem um filtro de barro. Então é um toquezinho ali de Brasil também. Mas voltando para os animais, eu queria então animais brasileiros. E segundo, eu queria que o arquétipo do animal tivesse sintonia com a personalidade de cada um deles, né? Então, por exemplo, a Lupe, ela é muito cheia de energia, ela é, ela é elegante de certa forma, o jeito que ela, né, faz os seus movimentos, né? Então eu escolhi o lobo-guará porque eu acho ele um animal muito elegante, como ele caminha, né? Como ele corre, então eu gostava muito disso no movimento do lobo-guará. O bicho preguiça, que é até um animal relativamente comum nas animações, né? É muito comum a gente ver nos filmes da DreamWorks, mesmo em outros filmes, tá lá sempre um bicho preguiça, Era do Gelo, né? Mas o nosso Baduquinho, ele é um bicho preguiça, que ao mesmo tempo tem essa coisa meio de ficar no seu cantinho, meio quieto, mas ele não é o bicho preguiça, ele resolve problemas, ele constrói traquitanas, né? Então também quis brincar um pouco com esse estereótipo de o bicho preguiça é o lerdo. Não, ele não é o lerdo, ele pode ser de um jeito, mas tem outras características positivas. O Carlos ele é um ouriço cacheiro. O ouriço cacheiro é um animal que muitas pessoas batem o olho e falam: o Carlos é um porco-espinho, né? Porque o porco-espinho e o ouriço têm os espinhos, né? Mas Uhum. eu quis o Carlos, ele é um pouco aquele que já tem a opinião dele, ele não está tão interessado em ouvir os outros. Então, o porco-espinho ou ouriço, o espinho é uma metáfora do tipo, não chega muito perto, me deixa aqui que eu sei, eu estou meio convicto aqui com as minhas opiniões. E o jabu, ele vai além da introversão do Baduque, ele vai para um ponto lá de timidez, ele é muito mais inseguro que o Baduque, por exemplo, né? E ele, como jabuti, né? Ele põe a cabecinha para dentro do casco, então aquela coisa de nossa, deixa eu me esconder o máximo possível. Então também escolhi os animais em função desse arquétipo e dessas características, né? E a Ceci e a Tati, né, que são gatos, é porque aqui em casa nós somos gateiros, né? Então eu fiz questão de homenagear os gatinhos, que a gente gosta muito. A própria Ceci, na verdade, ela é uma mistura da minha esposa com o meu gatinho Mike, que infelizmente faleceu no começo desse ano, depois de 12 anos aqui com a gente, mas está lá homenageado, então, na personagem da Ceci. Muito legal, porque realmente, assim, você falou e a representatividade nas características, nas cores, isso aqui também é representado, porque é uma animação muito com cor viva, que é chamativa assim mesmo para a facilidade e também para as crianças que querem ver. E eu realmente, assim, o tipo de animação, fiquei maravilhada. Vou repetir isso, mas Que bom, fiquei obrigado. porque eu sou muito fã de projetos brasileiros e eu sou muito fã de animação. E quando eu vi isso, e eu vi algumas características, as músicas, os temas abordados, a gente vê que vai além da animação em si e dá para aproveitar muita coisa ali, de temas assim muito importantes realmente para o crescimento da criança, é a convivência social, né? Então, assim, é muito muito fofo, né? A dublagem, assim, eu sou fã também de dublagem brasileira e a dublagem é muito linda também. Então, assim, eu amei e eu fiquei sabendo que poderá expandir aí o universo de Rubi Batuque, como livro, show, que até mesmo um musical. Você pode me falar um pouco mais sobre esses novos projetos? Posso, na verdade, a ideia tudo é na base ainda, tudo num momento ainda de desejo mais do que realização. Mas eu já escrevi um livro onde eu conto a história de como a Lupe conheceu o Baduque pela primeira vez, porque na série eles já estão amigos, já estão andando para cima e para baixo, né, pela Vila Figueira. Então o livro vai contar como é que eles se conheceram, né?
E o musical tem a ver com. Vocês viram que nos episódios, cada episódio tem uma canção original, o que não é tão comum, porque tem um custo, né? Cada vez que você faz uma canção nova é um trabalho adicional, né? Mas eu fiz questão que as canções também fossem um elemento de ajudar a falar sobre os temas dos episódios, né? Então, é legal você reconhecer e as pessoas reconhecerem que ela é uma série que trata de questões importantes, que ela é educativa, mas ela é uma série de entretenimento, né? A ideia é que as pessoas se divirtam. E aí as canções, eu acredito que possam ser muito bem utilizadas num musical, onde a gente vai lá para ver uma outra história e cantar algumas dessas canções e outras canções novas. Então, tem projetos de musical, o livro, de games, tem várias coisas sendo tratadas nesse momento. Espero que, dependendo da audiência, então também preciso da ajuda das pessoas, né, de divulgarem, falarem para os amigos, para a família assistir, porque obviamente isso aumenta a chance de que essas outras coisas do universo de Lupe Baduque aconteçam. Ah, com certeza, assim, quando eu vi isso, eu falei assim, ai, quero muito, porque, primeiro de tudo, que eu acho que livro expande a nossa imaginação, né? E o jogo é uma coisa mais da nova geração, né? O virtual. O musical, eu vou conversar que as músicas são chicletes. A música da abertura, eu achei, além de ser chiclete, é que tem o contraste, né? Que vara. E também eu gostei muito quando tem a parte que vara assim que todo mundo precisa ser o patuque, né? Esse é o truque. Eu falei assim, realmente todo mundo precisa de uma lupe, de um patuque. E então, assim, e é mais fácil até às vezes para as crianças uma música que ensine cada tema. E Sim, eu super amei a combinação das histórias com a música e o tema em si. Então, eu super quero cada desses projetos, porque eu vou acompanhar com certeza. Eu já estou indicando para todo mundo. E aqui, agora, novamente, reitero que é uma animação incrível, que eu acho que não é só para as crianças, é para a família toda. Por favor, gente, acompanhe. Tem os 3 episódios no Max e também tá fazendo Discovery Kids. Então, por favor, pessoal, ainda mais aí que tá no recesso escolar, as crianças vão amar assistir. E eu também acho que os pais, os parentes, os amigos vão gostar também. E eu queria agora entrar um pouquinho mais na parte da animação brasileira, né? O contexto. É, nós estamos assim, hoje em dia tem mais animações brasileiras, mas a gente sabe que o mercado, o cenário brasileiro é muito, eu acho que mais difícil de ir para frente um projeto do que, vamos dizer, americano, né, de Hollywood. E a gente vê hoje em dia mais apoio, né, para essas animações, mas também a gente quer mais, porque eu vejo que são profissionais como você, muito sérios, muito comprometidos, criativos. Eu acho a criatividade brasileira, a nossa cultura, muito boa para ser explorada em diversos lugares. E eu queria saber como que você vê o cenário atual e o futuro aí da animação brasileira. olha, a gente está num momento realmente que as pessoas que trabalham na área de animação com uma certa preocupação. Por quê? Muitos projetos que estavam sendo apresentados meio que pararam de avançar, né, nas suas negociações com os canais. A gente tem um cenário mundial, isso não é só no Brasil. A gente tem um cenário onde os grupos, né, as plataformas de streaming estão passando por mudanças, né? Então, é todo um contexto global, mas apesar desse aparente cenário muito, talvez, sombrio, um pouco pessimista, é um cenário ainda muito melhor do que há 20 anos atrás, quando eu comecei lá com Princesas do Mar, porque eu não conseguia falar, sei lá, 5 séries brasileiras, né? E hoje, se a gente olhar pela programação,
A gente vai ver um Irmão do Jorel, a gente vai ver um show da Luna, a gente vai ver Lupe Baduque, né? Então a gente consegue ver obras brasileiras, o que mostra que a gente conseguiu evoluir. Então eu entendo, eu acho que é legal a gente também olhar para a parte do copo cheio, né? No Uhum. sentido de que a gente tem muitos profissionais, a gente tem estúdios competentes, né? Temos o desafio agora de como, principalmente, viabilizar, né? Que é a questão de um investidor, né? Seja uma plataforma de streaming, seja um canal de TV, né? Tem gente que vai por um caminho, por exemplo, o Animalu, que começou pelo YouTube, depois foi para a Cartoon Network, né? Então a gente tem caminhos diferentes, mas eu sempre gosto de falar nessa hora que é muito importante que o público final entenda a importância da gente ter as nossas histórias, né? Os nossos personagens, né? O nosso filtro de barro nas cozinhas, né? Para que a gente não receba apenas, e eu e todo mundo que está aqui assistindo, a gente adora muitas séries americanas, japonesas, e não tem nada contra eles, mas eu acho que a gente também precisa ter esse cardápio, vamos dizer assim, né? Com mais diversidade. Então é tão legal a gente, de repente, descobrir uma série dinamarquesa que antigamente não chegaria no Brasil. Então a gente também precisa falar, precisamos ter as nossas séries brasileiras, precisamos ter as nossas animações brasileiras, né? E como você falou, o brasileiro é muito criativo, tem muito artista talentoso, né? Só para vocês saberem, Lupe Badu, que a gente teve 148 pessoas trabalhando numa série de 13 episódios de 11 minutos, a imensa maioria da forma remota, então teve um lado bacana do remoto, do trabalho remoto, que a gente conseguiu talentos em Brasília, talentos em Porto Alegre, talentos no Rio de Janeiro, no Norte, né? Então isso é muito legal de ter tantos brasileiros em outros lugares trabalhando, né? A única coisa que eu não abri mão de presencial foi a sala de roteiro. Eu queria os roteiristas numa mesma sala, porque eu acho que tem uma dinâmica de sala de roteiro que o presencial ainda é insubstituível. Mas isso é uma opinião muito pessoal, né? Então é isso, dizer que é um momento desafiador, mas também falar que a linguagem da animação, ela também não está restrita ao infantil. A gente começa a ter animações para adultos. A animação é uma linguagem que está nos videogames, né? Então, eu acho que a gente também tem oportunidades para esses profissionais e empresas como a minha, a Flama, de tentar produzir outras obras de entretenimento e, de repente, em outras plataformas ou em outros formatos. Com certeza. Ou, como você falou, vamos colocar aqui também diversidade, né? Sim, Aportagem de temas e até tá, do tipo de animação que vai ser. É muito rico, eu acho isso, assim, o Brasil realmente, vendo a criatividade, a gente vê que a gente tem que abraçar mais os nossos projetos, que é nosso, que é o nacional. Então, assim, eu fico aqui, eu sempre levanto a bandeira mesmo do nacional, porque eu sei que essa parte é difícil e eu sei quantas pessoas estão por trás. Assim, a gente imagina, né? E você falou, eu fiquei abismada porque mais de 100 pessoas trabalhando num projeto desse. Então, o quantas pessoas que são talentosas e colocaram ali seu pitaco, a sua identidade nessa animação. sim. E quantas pessoas que mais precisam de visibilidade e até a Flama, com que eu vi o portfólio de vocês um pouco no site, e eu fiquei assim, a diversidade de técnica, de desenho e tudo, e eu falei assim, nossa, realmente a gente precisa dar mais voz para esses profissionais. Então, assim, eu agradeço, sinceramente, imensamente. Aí, eu gostaria de saber agora de você, lógico, se você tem alguma mensagem, quer falar alguma coisa para quem está nos acompanhando agora e sobre qualquer grupo Batuque, sobre o futuro da Frama ou até mesmo desse contexto que a gente entrou agora sobre a animação brasileira. Você quer deixar aqui a sua mensagem?
Olha, vou começar por Lupe Badu, que a mensagem é justamente para a gente conviver melhor com as pessoas diferentes, para a gente não colocar elas em caixinhas e se excluir mutuamente, né? A gente tem muito a aprender com a diferença, né? A gente incluir essa diversidade. Cada episódio, né? Se vocês assistirem todos os episódios, trata algum aspecto disso, né? Seja o medo, seja o ciúme, seja o preconceito, seja a tolerância, né? Então, a mensagem da série espero que seja essa, que seja divertido, que as aventuras e também engraçados, né? Porque a dinâmica entre eles também tem uma certa graça, um certo humor, né? E do ponto de vista assim, daqueles que estão assistindo e pensam, puxa, mas é tão difícil fazer animação ou trabalhar com arte, né? Que sejam perseverantes, né? Claro, pesquisem, estudem, conversem, entrem em contato com as pessoas, mas tomar cuidado com aquelas vozes, isso aí não dá dinheiro, isso aí você não vai ser feliz, isso aí isso não é um trabalho, né? Que é relativamente comum ainda a gente escutar isso quando fala de trabalhos relacionados à arte, né? Sim. Mas se você gosta muito, vai atrás, pesquisa, estude. Eu sempre vou falar estude, 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 né? Seja autodidata, ou seja um estudante, ou vá atrás de uma formação, né? Porque é um trabalho muito legal, muito gratificante ver personagens caminhando, pulando e cantando que saíram da sua imaginação. Então é isso. Espero que todos assistam e que divulguem, como a Amanda aqui falou, para que a série possa ter mais temporadas e livros e outras coisas, né? Para esses artistas continuarem produzindo histórias de Lupe Baduk. Muito obrigada, Reinaldo, muito obrigada mesmo. Deixo aqui aberto convite para próximos bate-papos. Assim, qualquer produto da Flama, qualquer coisa, pode ir. O Atenção Kick está de portas abertas e com certeza estaremos de olhos abertos também para qualquer projeto futuro que venha aí. E queremos, assim, desejar realmente que essa caminhada da Flama, de Gupi-Patu, que seja longa, né? E que tem grandes frutos para vocês e para a animação brasileira. Muito obrigado. Luffy é pra fora, Batuque quer entrar. Luffy quer agora, Batuque vai pensar.